moçada, aqui é o professor Ebert. No vídeo de agora eu vou explicar para vocês o conteúdo dessa nossa primeira semana de atividades de filosofia no PET de volume 6 do segundo ano do ensino médio, tá bom? Que na nossa primeira semana traz como tema liberdade e determinismo, iniciando-se lá na página 116 do PET, tá ok? Bem, moçada, então vamos lá ao conteúdo programático da nossa primeira semana. Unidade temática é liberdade e determinismo. Os objetos de conhecimento são compreender o valor do pensamento autêntico construído sobre o método analítico da razão sobre a realidade que o circunda. As habilidades propostas são refletir sobre as condições do agir humano, compreender e analisar o conceito de liberdade em sua relação com o conceito de determinismo. E por último, compreender que o agir ético é indissociável da relação consigo mesmo e com os outros. Os conteúdos relacionados são compreender a simplificação da problematização sobre a questão da vida social e, por último, o entendimento acerca da felicidade na valorização das questões essenciais da vida. A nossa matéria faz interdisciplinaridade com História, Arte e Sociologia. Bem, meus queridos, para que a gente possa adentrar no conteúdo que é proposto no PET para que façamos as atividades, é preciso antes a gente compreender e discutir um pouco alguns conceitos, como a filosofia antiga, conhecer o cinismo como uma corrente filosófica de pensamento, descobrir e aprender o que é anedota como gênero textual, tá bom? E, por último, a figura do Diógenes de Sinope, filósofo do cinismo, tá ok? Bem, moçada, sobre a filosofia antiga, a gente precisa fundamentar-se primeiro no pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três filósofos buscaram constituir uma teoria ética que parte das premissas de que, de um lado, existe uma ética objetiva e de outro que o homem só pode ser feliz se seguir estes princípios. Para isso, fazendo uso da razão. Eles utilizavam muito essa premissa para defender as suas teses e argumentos, o que contribuiu muito para a propagação da filosofia. Bem, o cinismo é antes da gente entrar, aprender o que é o cinismo como corrente de pensamento filosófico, a gente precisa saber o que é. O termo cinismo ele tem origem do grego kinismos, que significa como um cão, e reflete a forma de vida dos adeptos dessa filosofia, algo que nós veremos logo mais, tá ok? O cinismo é uma corrente filosófica que pregava o total desprezo pelos bens materiais e pelo prazer. É claro que a gente não deve achar que o cinismo é simplesmente o antagônico ou simplesmente o contrário do hedonismo não, tá, moçada? É muito mais complexo. Para os cínicos, a filosofia moral não poderia estar separada do modo de vida dos filósofos. Eles deveriam ser exemplo daquilo que afirmavam. Bem, moçada, os filósofos cinistas, eles adotavam essa postura de desprendimento das necessidades materiais, porque eles alegavam que, já que Platão, Sócrates e Aristóteles falavam do uso da razão e das virtudes, eles deveriam abrir mão daquelas coisas que permitiam que as suas virtudes fossem praticadas. A grosso modo, nós podemos dizer basicamente o seguinte: como que eu posso falar de humildade, falar de pobreza, sendo que eu vivo na aristocracia? Os filósofos cínicos eram identificados por possuírem apenas um manto dobrado como vestimenta, um bastão para auxiliar nas caminhadas e uma sacola para carregar algum donativo. Bem, o cinismo e a filosofia. A corrente filosófica do cinismo, moçada, teve origem com um dos discípulos de Sócrates, que foi o Antístenes. Antístenes viveu 80 anos antes de Cristo, tá bom? Viveu por 80 anos antes de Cristo. Na verdade, ele nasceu em 445 e morreu em 365, que dá 80 anos de vida. A partir dos ensinamentos de Sócrates, o Antístenes assumiu que a virtude é o que fundamenta a existência humana e não o prazer. Ou seja, ele vai de contra aquilo que os filósofos hedonistas pregavam, né? Então, por isso que o professor acabou de dizer para vocês, a gente não pode adotar o cinismo apenas como o contrário do hedonismo, mas o cinismo critica tanto a filosofia
tanto a filosofia socrática quanto o hedonismo, aquela busca incessante pelo prazer. Sendo assim, o filósofo dedicou sua vida a demonstrar que o valor da existência humana não pode ser medido através da propriedade, mas do desenvolvimento pleno de sua humanidade, para que ele a busca pelo prazer afaste os indivíduos da verdadeira felicidade. Daí a necessidade de uma vida ascética, sem luxos e sem bens. Ou seja, para que para que a felicidade fosse encontrada, moçada, a busca pelo prazer deveria ser deixada de lado, certo? E daí a necessidade de ter uma vida pobre, sem luxos e sem bens. Porque a única maneira de ser feliz seria, de fato, se libertando dessas necessidades mundanas. Agora vamos falar do objeto de estudo nosso. E esse cara é muito interessante, que é o Diógenes, tá? O Diógenes, inclusive, alguns historiadores e alguns filósofos comparam a pessoa dele com um ícone da cultura pop, que eu vou mostrar logo mais. Pois bem, moçada, o Diógenes nasceu em 413 na cidade de Sinop, que é o atual território da Turquia hoje. Ele era filho de um fabricante de moedas. E um fato curioso é que, certa vez, Diógenes foi até o oráculo, e o oráculo perguntando o que ele precisaria para ser feliz e rico. E o oráculo disse para ele falsificar moedas. E ele foi lá, falsificou moedas junto do seu pai, e os dois foram presos. E aconteceu o seguinte, o pai foi preso, e o Diógenes, por um momento, ele ficou preso junto do pai, mas em seguida ele foi para o desterro, ou seja, foi exilado. E ele foi exilado justamente na cidade de Atenas, onde ele viveu grande parte da sua vida. Ele foi um grande estudioso, no entanto ele preferiu se afastar dos bens materiais para atingir a plenitude por meio do conhecimento. De tal modo, teve uma postura radical e antimaterialista, se afastando dos bens materiais e do luxo, que, segundo ele, cegavam o ser humano. A grande questão imposta pelo filósofo foi que cada ser humano deveria se aprofundar no conhecimento de si. É o que a gente consegue perceber, uma influência da filosofia socrática e platônica, né? Conheça a ti mesmo. E por último, assim permaneceu durante muito tempo perambulando pelas ruas de Atenas e vivendo em um barril, com o mínimo do que precisava. E o personagem geek, né, da cultura pop que o professor fala para vocês é justamente o Chaves. O Chaves é inspirado no Diógenes. Bem, a anedota. A anedota é um gênero textual, tá, moçada? Mas dentro da filosofia, ela também adota uma característica. E a filosofia do Diógenes, ela é muito rica em anedota, e eu vou explicar logo como isso acontece. Pois bem, a anedota na linguística é piada ou um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar ao riso. São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais e que normalmente não possuem um autor. Trata-se de um texto narrativo simples em que geralmente há presença de enredo, personagens, tempo e espaço. Na filosofia, sua origem está justamente no cinismo, que a gente vai ver agora o porquê. Há uma anedota filosófica sobre o encontro do grande Alexandre Magno, tá? O Alexandre o Grande, o conquistador macedônico que conquistou a região balcânica, parte da Europa e parte da Ásia, e um pouquinho da África, mais precisamente o Egito, quando ele se encontra com Diógenes. E essa anedota ela é muito famosa. Conta-se que certa manhã Diógenes tomava sol sentado ao lado de seu barril. Alexandre o Grande andava por aquelas terras e, de tanto ouvir falar no homem que morava dentro de um barril, quis conhecê-lo. Informado de onde se encontrava o filósofo, Alexandre, montado em seu cavalo bucéfalo, pôs-se frente a frente com Diógenes e com este teve o mais memorável dos seus diálogos. Desta forma apresentou-se o general. Sou Alexandre o Grande, diante de mim prostram-se os reinos, eu sou possuidor de muitas riquezas. Diógenes, sem esboçar sinal algum de surpresa, unicamente respondeu ao general, eu sou Diógenes e isso me basta. Alexandre, pasmo com a reação indiferente de Diógenes, frente à sua imponência, ainda tentou persuadi-lo, com o pretexto de fazer o filósofo segui-lo.
Ouvi muito sobre sua sabedoria e te ofereço metade de minhas riquezas se quiser acompanhar-me. Diógenes, para a surpresa de Alexandre e de todos que estavam presentes, prontamente respondeu: de você não desejo nada, quero apenas que saia da frente do meu sol, pois está me fazendo sombra. Os soldados do temível general ainda quiseram zombar de Diógenes, mas foram censurados por Alexandre, que lhes respondeu da seguinte maneira: não zombem deste homem, pois se eu não fosse Alexandre Magno, eu queria ser Diógenes. Alexandre então se retirou, deixando em paz o filósofo, sem nunca esquecer o exemplo de Diógenes, tendo também a certeza que estivera diante do mais diferente homem de seu tempo. Bacana essa anedota, né, moçada? Bem, nós não podemos dizer que de fato esse encontro aconteceu, mas isso foi transmitido através da oralidade e a anedota ela é isso daí. Possivelmente há a realidade e possivelmente é simplesmente um conto no qual a filosofia, o pensamento e um valor apregoado a esse texto, a esse fragmento, a essa ação, transcende, é transmitido para os outros indivíduos de modo a captar simplesmente a moral da história, tá bom? Bem, a tarefa da semana nossa então consiste em que nós temos o texto 1 que fala sobre Diógenes. Os piores escravos são aqueles que estão constantemente servindo às paixões. E aqui a gente tem um pouco sobre um texto que é extraído do Wikipédia e que fala a respeito do Diógenes. Diógenes de Sinope nasceu em 404 ou 412 a.C. em Corinto e morreu em Corinto em 323 a.C., também conhecido como Diógenes o Cínico. Foi um filósofo na Grécia Antiga. Os detalhes de sua vida são conhecidos através das anedotas, especialmente as reunidas por Diógenes Laércio em sua obra Vidas e Opiniões de Filósofos Eminentes. Diógenes Laércio, moçada, ele foi um historiador, tá ok? Diógenes levou ao extremo os preceitos cínicos de seu mestre Antístenes. Foi o exemplo vivo que perpetuou a diferença cínica perante os valores da sociedade da qual fazia parte. Desprezava a opinião pública e parece ter vivido em uma pipa ou barril. Reza a lenda que seus únicos bens eram um alforje, um bastão e uma tigela, que simbolizava o desapego à autossuficiência perante o mundo. Sendo ele conhecido também, talvez pejorativamente, como Quinos, o cão, pela forma a qual vivia. A felicidade entendida como autodomínio e liberdade era a verdadeira realização de uma vida. Sua filosofia combatia o prazer, o desejo e a luxúria, pois isto impedia a autossuficiência. A virtude, como em Aristóteles, deveria ser praticada, isto era mais importante que teorias sobre a virtude. Diógenes é tido como um dos primeiros homens, antecedido por Sócrates, com a sua célebre frase: não sou nem ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. A afirmar: sou uma criatura do mundo, do cosmos, e não de um estado ou de uma cidade, polis, em particular, manifestando assim o cosmopolitismo relativamente raro em seu tempo. Muitas anedotas sobre Diógenes referem-se ao seu comportamento semelhante a de um cão e seu elogio às virtudes dos cães. Não é sabido se o filósofo se considerava insultado pelo epiteto canino, o apelido de cão, e fez dele uma virtude, ou se ele assumiu sozinho a temática de cão para si. Os modernos termos cínico e cinismo derivam da palavra grega kínicos, a forma adjetiva de kinon, que significa cão. Diógenes acreditava que os humanos viviam artificialmente de maneira hipócrita e que poderiam ter proveito ao estudar o cão. Este animal é capaz de realizar as suas funções corporais naturais em público, sem constrangimento. Comerá qualquer coisa e não fará estardalhaço sobre em que lugar dormir. Os cães, como qualquer animal, vivem o presente sem ansiedade e não possuem as pretensões da filosofia abstrata. Somando-se ainda a essas virtudes, estes animais aprendem instintivamente quem é amigo e quem é inimigo.
Diferentemente dos humanos, que enganam e são enganados uns pelos outros, os cães reagem com honestidade frente à verdade. A associação de Diógenes com os cães foi rememorada pelos coríntios, que erigiram em sua memória um pilar sobre o qual descansa um cão entalhado em mármore de Paros. Moçada, há uma estátua, inclusive, tá? Na antiga cidade de Corinto, feita de mármore, ela está lá de enfeite no centro da cidade. Mármore de Paro. Aqui do lado aqui o professor tem para mostrar para vocês uma obra do Jean-Léon Gérôme de 1860, que é essa pintura magnífica do Diógenes. O Jean-Léon Gérôme foi um artista plástico e um acadêmico francês que viveu 100 anos. Ele nasceu em 1804 e morreu em 1904, tá bom? E essa é a pintura, maravilhosa. Bem, o texto 2 traz pra gente um fragmento da Ayn Rand, que foi uma escritora, dramaturga e roteirista e filósofa norte-americana de origem judaico-russa, mais conhecida por desenvolver um sistema filosófico chamado de objetivismo e por seus romances. Pois bem, o texto 2, um cântico à liberdade de pensar, agir e ser. Cântico é o título da obra ficcional de Ayn Rand. A história se passa em uma sociedade que aboliu completamente o conceito do eu. Ali dizer eu tornou-se um crime gravíssimo, tendo como consequência certa a punição por severas penas. A autora esclarece que no conto a individualidade foi substituída pela coletividade, onde todo vocabulário e até mesmo todo pensamento destruiu a figura do eu e admite apenas a presença do nós. Nas primeiras linhas do livro, a personagem principal é apresentada ao leitor. Nosso nome é Igualdade. 72521. Tal como está escrito em nosso bracelete de ferro, que todos os homens carreguem seu pulso esquerdo com seu nome gravado. Nós temos 21 anos de idade. Temos 1,82 m de altura. E isso é um fardo, pois não existem muitos homens com 1,82 m de altura. Os professores e os líderes sempre olham para nós de sobrancelhas franzidas e dizem: há maldade em seus ossos, igualdade 72521, porque seu corpo cresceu para além dos corpos dos seus irmãos. O próprio personagem refere a si mesmo na terceira pessoa, usando o pronome nosso, ao invés de meu. O livro ainda apresenta instituições que coordenam as vidas de todas as pessoas, como, por exemplo, o Conselho de Vocações, que define a profissão que cada um deve exercer, independentemente de sua preferência pessoal. O Palácio do Conselho Municipal, um órgão que detém o domínio da verdade e que define os valores e regras que todas as pessoas devem crer ou seguir. Para os jovens ainda há o lar dos estudantes, onde nós nos levantamos quando a grande campainha tocava na torre e voltávamos para nossas camas quando ela tocava novamente. Antes de tirarmos nossas roupas, paramos no grande salão de dormir, erguemos nosso braço direito e dizemos conjuntamente com 3 professores: não somos nada, a humanidade é tudo. Pela graça de nossos irmãos, estamos autorizados às nossas vidas. Existimos por meio para e graça de nossos irmãos, que são o Estado. Amém. O livro segue apresentando uma realidade em clima de distopia, em que as pessoas deixam de pensar e agir por si mesmas, para subordinarem suas vidas e regras de condutas estabelecidas para todos, sem distinção e sem as participações na elaboração das leis. As consequências maléficas dessa planificação social é tema central da obra de Ayn Rand, que acusa frontalmente a ideia de tornar todos iguais, seja por meio da doutrinação ou até mesmo pela coerção. Para a autora, ser livre dentro de regimes ao moldes do fascismo, socialismo e nazismo é como um pássaro que tem a ilusão de que a gaiola é um sistema de proteção que o dono lhe ofereceu sobre a falácia de que o pássaro preso é bom para ambos. Enquanto o pássaro recebe comida e segurança, o dono desfruta do seu canto como pagamento. Moçada,
A nossa autora, né, objeto de estudo nesse texto 2, a gente consegue perceber que ela nasceu num contexto e viveu as grandes transformações do século XX. Nascida em 1905, ela com certeza ela presenciou com os próprios olhos as duas grandes guerras e a Revolução Bolchevique, que levou à queda do czarismo na Rússia e a adoção do sistema comunista no país. Tanto que ela é radicada nos Estados Unidos, ganha a sua cidadania norte-americana, e a gente consegue perceber que tanto esse fragmento de texto que é extraído do livro Cântico é muito influenciado sobre essa perspectiva histórica, ok? Ou seja, quando ela fala de sistemas totalitários como o fascismo, o socialismo soviético e também o nazismo, ela compara todos esses movimentos como prisões, ok? E que, independentemente de como sejam validados ou justificados, o objetivo simplesmente final é de quê? Comparando o homem como um pássaro que recebe comida e segurança, o dono desfruta de seu canto como pagamento e os sujeitos perdem as suas liberdades. Vamos então às atividades? São duas questões muito simples de interpretação de texto, ok? Bem, atividade 1. Qual das frases se refere ao pensamento cínico? Opção A. Aprender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário algo necessário. Letra B. Valorizar a razão e a cultura, pois esses são fundamentais para a vida humana. Letra C. A razão é a base para a vida humana. Letra D. A essência do homem é a sua alma. Essa é racional e virtuosa. E por último, a letra E. Aprender a viver com o necessário, natural e cultural. Dentre essas 5 alternativas, moçada, apenas uma faz analogia, né, ou está próxima, está correta em relação ao pensamento cínico. E é justamente a letra A. Por que a letra A? Porque os cínicos viviam rejeitando os valores sociais. Poder, fama, dinheiro, eles desacreditando, né, que isso poderia trazer a felicidade verdadeira para eles. Viviam apenas de acordo com a natureza, libertando-se das convenções, para tornarem-se autossuficientes. Portanto, aprender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário ou do supérfluo algo necessário. Essa é a opção correta. A número 2. Os cínicos podem ser chamados de cães. Qual alternativa abaixo não justifica tal designação? Ou seja, nós precisamos encontrar a alternativa incorreta para marcar qual é a correta, tá ok? Ou seja, para não ter confusão, a alternativa correta aqui é a errada, que não tem relação com o fato dos cínicos serem comparados por cães. A letra A. Por causa da indiferença de seu modo de vida, pois fazem um culto à indiferença, e assim como os cães, comem e fazem amor em público, andam descalços e dormem em banheiras nas encruzilhadas. Moçada, isso está relacionado à atitude dos cínicos. Vamos tomar o exemplo do Diógenes, ok? Portanto, a letra A não é a nossa opção. Letra B. Porque o cão é um animal sem pudor e os cínicos fazem um culto à falta de pudor, não como sendo falta de modéstia, de educação, mas como sendo superior a ela. Pois bem, esse ponto também é correto em relação ao comportamento cínico, tá bom? Letra C. Porque o cão é um bom guarda e eles guardam os princípios de sua filosofia, os valores naturais e necessários para a vida. Sim, os cínicos eles vivem de modo naturalista, praticamente nus, vivem ao bel prazer da natureza e de acordo com os princípios da filosofia a qual eles acreditam e praticam. Letra D. Porque o cão é um animal exigente que pode distinguir entre os seus amigos e inimigos. Portanto, eles reconhecem como amigos aqueles que são adequados à filosofia e os recebem gentilmente, enquanto os inaptos são afugentados por ele, como os cães fazem ladrando contra eles. A alternativa D, moçada, basta a gente se atentar aos últimos parágrafos do texto número 1, na qual compara o comportamento do cão
e do cínico. E por último, aquele tratamento que eu acabei de explicar para vocês na anedota de Alexandre Magno e de Diógenes, no qual ele bota para correr o homem mais poderoso da Terra naquele momento. Portanto, a alternativa que não está relacionada ao fato dos cínicos serem chamados de cães é a letra E. Porque o cão é um animal domesticado e que pode viver entre homens, aceitando assim a sua cultura. Moçada, o cinismo como doutrina filosófica prescrevia a felicidade de uma vida simples e natural através de um completo desprezo por comodidades, riquezas, apegos e convenções sociais. E pudores, utilizando de forma polêmica a vida canina como modelo ideal de exemplo prático dessas virtudes, onde sujeitos adeptos viveriam entre os demais, todavia não compartilhando seus costumes. Portanto, a nossa alternativa aqui é a letra E. O nosso PET só está começando, mas a primeira semana está respondida, moçada. Terminamos e até a próxima.